Pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá. Galera, dando continuidade aí ao nosso trabalho, né, às nossas aulas, hoje eu vou falar com vocês um pouco, né, sobre um outro grupo de filósofos que viveu aí na Grécia, que viveram, né, na Grécia Antiga, e em especial esses filósofos aqui, nós vamos falar na verdade, do grupo de filósofos chamado, conhecido como sofistas, né? Quem eram esses sofistas e que época que eles viveram, né? Fazer uma breve contextualização, né? Também aí histórica, né? O período histórico, o que de certa forma defendiam e de alguma maneira também se de repente esses camaradas, né, nos deixaram aí algum legado, né, o que há de importante, né, no contexto histórico atual, nascido também do pensamento desses filósofos. E é importante também a gente lembrar, né, dentro dessa contextualização, que vocês também pensem no sentido, né, no aspecto de uma teoria, né, ou de algumas abordagens que eles desenvolveram e que, de certa forma, nós podemos aí fazer algumas relações, né, ou alguma conexão com o nosso mundo aí atual, né, com a nossa realidade. E aí, ao mesmo tempo, também eu pedi para vocês também, eu deixei aí um texto, né, que nós vamos, só para dar um suportezinho aí no material também que eu enviei como slide, além dessa, né, dessa explicação aqui. E eu começo lá um texto com o Protágoras, né? Quando você tem o homem é a medida de todas as coisas, né? Então, veja, tenho certeza que uma boa parte de vocês já deve ter ouvido falar, ou mesmo lido, né? Eu até já coloquei isso também em sala de aula. O homem é a medida de todas as coisas, né? Já dizia o grande Protágoras. Esta afirmação tem por objetivo, galera, evidenciar o que a maioria dos sofistas imaginavam acerca do conhecimento humano. Então, por que ele usa essa frase, né? Qual é o impacto desse conceito de que a medida, né, de que o homem é a medida de todas as coisas? Nós vamos estar estudando aqui, ao longo dessa aula, e nós vamos poder também ter um entendimento um pouco mais, né, aprofundado. Tudo deve ser avaliado em relação às necessidades humanas, ou seja, ideias e noções do que seja certo e errado, de bem ou do mal, da existência de Deus, né, ou melhor, de deuses, né, da organização social e política e da própria ciência vão depender se as pessoas entendem que essas necessidades são naturais aos seres humanos. Ou seja, essa condição natural aqui que ele está colocando, né, é algo que o próprio Platão, né, vai defender lá na frente, que é a questão, a ideia do inato, né, o inatismo, né, que as ideias são inatas. Portanto, nós já nascemos, né, com esta condição, né, o que ele chama aqui de inatismo. Ou seja, são criações da própria sociedade. Essa visão de mundo é própria dos sofistas, né? Ou seja, percebe que quando a gente estuda, nós estamos estudando Sócrates, a gente estuda mesmo Platão, Aristóteles e outros pensadores que vêm depois, é uma questão ou são questões que na verdade já vêm sendo desenvolvida e, por que não assim dizer, são extensões, o que a gente tem hoje como conhecimento, desenvolvimento intelectual, são extensões também muitas vezes de grandes pensadores, né, que a gente muitas vezes não faz nem ideia que eles existiram, né, ou que eles falaram, ou às vezes a gente usa palavras, termos, conceitos que sem saber alguém já viveu, né, e já defendeu, inclusive chegou até a morrer, né, em nome de alguns desses conceitos que a gente, ou ideias que a gente defende hoje.
Os sofistas, assim como os filósofos pré-socráticos, também enxergavam com maus olhos a mitologia grega, produzindo inúmeras críticas. Então, mais uma questão aí no nascimento da filosofia é que esses pensadores gregos, né, assim como os sofistas, eles também não tinham muito apreço com aquela coisa de explicação de um mundo, né, ou da realidade a partir de mitos, a partir de uma leitura, né, ou de uma concepção simplesmente mitológica. Os deuses têm todo o conhecimento e tudo que acontece é uma determinação dos deuses. Isso acaba criando também uma percepção depois cética, né? Ou seja, o ceticismo ou, né, no caso aqui, o ceticismo agnóstico, né? Essa postura crítica fez dos sofistas pensadores céticos, corrente filosófica que produz dúvidas acerca das certezas cotidianas e até científicas. Então percebem que percebam o quanto esses filósofos eles trouxeram coisas, mesmo essa ideia de cético, né, ou de diagnóstico, nasce também dessa visão mais filosóficas, porém pré-socráticas, né, ou desenvolvida aí com mais habilidade dos grandes pensadores aí que viveram daí principalmente no século V, né, que são os sofistas. Por esse motivo, os sofistas, na verdade, eles geralmente apegam-se aos conhecimentos da ciência como única forma de verdade. E esse conceito aqui, verdade, nós vamos dar uma discutida e tentar entendê-lo melhor, porque aqui mora uma outra questão bastante complexa do ponto de vista dos sofistas. Porque para eles, essa ideia de verdade, ou de um conhecimento verdadeiro ou um conhecimento falso, ele acaba sendo construído numa percepção chega ao relativismo, né? Por esse motivo, os sofistas acreditam, né, ou acreditaram, né, que seria impossível que a maioria das questões filosóficas conduzisse os homens ao conhecimento verdadeiro. O argumento mais comum do sofista era de defender que o máximo que os homens conseguiriam apenas emitir opiniões sobre alguma coisa. Ou seja, eu não tenho condição de emitir um conceito verdade, absoluto. Eu não posso dizer que algo é absolutamente verdadeiro. Da mesma forma, né, curioso é que ele também coloca que esse conceito também, uma vez que eu não sou capaz de colocar essa condição como conceito verdadeiro, também não há como eu, contrariamente, dizer que isso aqui é absolutamente falso. Você percebe que entre o conceito verdade e o conceito, né, vamos dizer assim, não verdadeiro, existe aí uma ponte, né, onde você vai transitar entre a verdade e a mentira, ou entre o falso e o verdadeiro. Ou seja, você constrói uma concepção aí filosófica do relativismo. Por isso, inclusive, muitas vezes, a gente ouve, principalmente nós que trabalhamos com filosofia, umas frases aí que muitas vezes são absurdas e para nós aquilo ali soa muito, muito, muito ruim, principalmente quando a galera ou o camarada ele fala assim, mas isso é muito relativo, né? Ou tudo é relativo, né? Então você transforma um conceito que ele tem uma explicação, e aí obviamente não quer dizer que não exista a verdade, não exista o valor falso, mas do ponto de vista filosófico, sofista, isso não é possível. Por quê? Porque é justamente a maneira em que os sofistas vão encontrar, a forma que eles vão encontrar de criar um conceito, né, verdade, para poder explicar a realidade ou qualquer coisa. Tanto que os sofistas eles eram considerados os grandes sábios, né?
os grandes responsáveis do julgamento na Grécia Antiga. Só que quando eles chegam em Atenas, né, eles chegam com um certo valor, né, moral, né, e intelectual. Então isso também vai despertar algumas, vamos dizer assim, que umas pequenas iras, né, umas pequenas raivas de um e de outro. Então você acaba mudando, criando o que a gente vai falar de mesmo as ironias socráticas, né, vão se evidenciarem nesse período. Então, quem eram os sofistas? O que eles queriam? O que eles defendiam? Né, o que eles vão fazer? Por que de repente eles chegam na Grécia, especialmente em Atenas? Porque, na verdade, como a gente vocês já estudaram isso também, principalmente em história, a Grécia está em franco desenvolvimento, principalmente é um século de bastante agitação. Né? E então está acontecendo aí o desenvolvimento, né, econômico, o desenvolvimento, está havendo um desenvolvimento político, né, social, desenvolvimento das navegações, enfim. Aí você tem uma cidade que está crescendo economicamente, você tem uma efervescência também política, você tem uma efervescência intelectual, e certamente onde há esse desenvolvimento político, intelectual, desenvolvimento social, também surgem muitos problemas do ponto de vista econômico, social, e obviamente os interesses começam a aflorar no cidadão ateniense. E aí você tem os grandes mestres da oratória, que são os sofistas, que seriam, na verdade, uma espécie de advogados, né? de juízes, né? Aqueles que vão fazer e vão ter habilidades, competências e habilidades incríveis no processo de julgamento, de leituras, de persuadir. Então, eles realmente eram fantásticos. Algo que era falso, que era tido aí como mentiroso, ou de repente um criminoso poderia se tornar inocente e um inocente poderia se tornar criminoso. Tamanho era o poder que eles tinham no processo de leitura e de julgamento do acusado. Da mesma forma, quando eles resolvessem acusar alguém, né, esse alguém poderia ter seríssimos problemas. E um grande exemplo da história da filosofia é o Sócrates. Por isso eu coloquei lá no começo o Sócrates também, embora a aula seja dos sofistas. Mas por quê? Porque o Sócrates ele é acusado, né, ele é julgado e ele é condenado. Mas ele não fez nada. Né? Qual foi o crime do Sócrates? Andar pela cidade, contemplar o conhecimento, o saber e compartilhar com a sociedade ateniense, como eu já disse na aula anterior. Ora, não me interessa se é rico, se é pobre, de qual camada social você é, se você é um escravo, se você é um cidadão, se você é um estrangeiro, se era mulher. Digo mulher porque nesse período, né, a mulher realmente era absolutamente discriminada, era absolutamente excluída de todo o processo. Então, para o Sócrates isso não interessava. E o detalhe maior disso aí é que ele ele caminhava por toda Atenas discutindo, debatendo, refletindo e levando o conhecimento, ora, independente de quem fosse, para quem fosse, e sem cobrar nada. E aí a gente tem esses sofistas, né, na verdade eles vão causar muita inveja, muito ódio, né, tanto tanto da parte dos políticos como dentro da própria sociedade, né? Então tinha também os intelectuais que não gostavam muito da postura dos sofistas, até pelo poder, né? E eles eram muito amados, tem essa também, né? Embora eles tenham trazido até os dias de hoje até diria até que injusto, né? Uma crítica muito forte por se tratar de alguém, de um grupo que só pensava, né, na questão
do capital, do dinheiro, que então existe também por ter levado o julgamento Sócrates a uma morte estúpida, né? Condenaram, né, o Sócrates de uma maneira também muito injusta. Então o sofista ele vem de sofistes, né, que é sofos, né, ou sofia, sabedoria. Então sofistas quer dizer sábio, né, era a escola dos sábios. E a gente tem aí também era a busca a Grécia vivia aquele momento de efervescência, que era o que a gente vai chamar aí de a busca pela paideia, né? A formação integral do cidadão, da cidadã, do ser humano, né? Do homem, da mulher, a areté. E aí ele buscava o que é a areté. O que é essa areté? Né? Na realidade, é aquilo que a gente chama assim de a excelência, a perfeição, a virtude. É o sujeito que constrói uma condição de conhecimento, de cultura, de formação integral, do caráter, da moralidade, da moral, né? Da virtuosidade, da excelência. Se no plano objetivo, a realização da própria essência. No plano subjetivo, a busca pela felicidade. Então a areté é aquela ideia de você buscar o que há de mais importante na vida do ser humano. Mas não na questão dos bens materiais, mas a formação enquanto ser humano, enquanto pessoa humana, né? Como dizia meu professor de filosofia na PUC, ele dizia a pessoa humana, né? Então, a areté, né, aqui busca a qualidade indispensável para se tornar um cidadão bem-sucedido. Ou seja, é a reputação de grandes mestres. Então, quando eu busco para eu me tornar uma pessoa importante e bem-sucedida, um cidadão bem-sucedido, então eu tinha que buscar o quê? Essa paideia, essa formação integral, a areté, e aí você busca onde eu vou encontrar a condição, o conceito, para poder me tornar alguém com tamanha capacidade de entender a realidade que eu estou vivendo. Então era justamente nos gregos, ali especialmente naqueles chamados sofistas, que vão estar a resposta para essas coisas. Então, Atenas vive num período aí, uma democracia, né? Um regime democrático. Aí, esse regime democrático dá liberdade, você tem, inclusive, aqueles movimentos em praças abertas, então você tem os discursos, você tem pessoas sempre buscando alguém para poder explicar a realidade, o contexto histórico, tentar entender o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo hoje no Brasil, né? Do Brasil, o que está acontecendo no mundo. Pô, vou buscar um professor de história, um professor de filosofia, um professor de sociologia, ou mesmo aquele professor que você entende que é uma pessoa que tem né, os grandes cientistas políticos para poder explicar a questão das leis, né, da jurisprudência. Então eu busco um advogado, eu busco, né, o Estado de Direito. Então essa busca sofista, na verdade, é a busca por um cidadão, por um grupo de pensadores, diria aí, de professores, né, que vão nos dar aquilo que eu preciso, o suporte, o aporte, o conhecimento, o embasamento, como eu diria, o argumento, né, para poder entender o que está acontecendo. Então os sofistas, eles trazem essa coisa do diálogo, né, eles vão desenvolver muito também a questão da dialética. Então o exercício do poder da oratória, da política, na política, nesse período é muito importante. E os sofistas, nesse caso, para eles, como é que eu vou provar? Ele não importa, eu não posso ter uma verdade absoluta, porque se aquilo é verdadeiro, qual é o meu papel? Então, se uma situação X que me foi colocada, eu, como defensor de um Estado de Direito, de um cidadão, de cidadã, eu vou partir do pressuposto de um relativismo. Isto pode ser, como pode não ser, verdade. Isso pode ser, como pode não ser, mentira. Isto pode ser falso, pode não ser falso. Vamos avaliar, vamos analisar as condições, né, históricas e materiais para poder dizer se isto é verdade ou não. Eu vou provar que isso aí é verdade. Vou provar que isto aí não é verdade. Então,
muito se deve, mesmo a questão da legislação, na questão do entendimento jurídico, os sofistas nesse aspecto, eles são muito, eles eram muito buscados, né? E eram contratados para poder defender ideias e ensinar uma elite, ensinar uma sociedade daquela época que tinha um interesse em conhecer mais a política e, inclusive, era aquele que dava um suporte, até mesmo uma certa formação política, né? Por isso que ele vai dizer que não, o que há são opiniões. O homem é a medida de todas as coisas. Por quê? Como eu falei no início da nossa fala. Ele é a medida de todas as coisas porque ele, na realidade, está construindo o que é, né, o ser verdadeiro e o falso, construindo o ser integral, né, ou a ideia da construção da paideia, né, da formação integral do conhecimento. Isso é verdade, isso não é verdade, isso é falso, isso é mentira. Não sei, eu só posso dizer mediante aquela coisa que nós já estudamos também, que é a questão da explicação científica, né? Ou seja, da realização epistêmica de uma análise. Então, eu vou dizer que algo é o que não é, a partir de toda uma contextualização epistêmica, de uma análise profunda, rigorosa, criteriosa, cuidadosa, reflexiva, né, para eu poder construir um conceito verdade ou um conceito não verdade. Tranquilos? No plano religioso, eu coloquei cristão, seria mais ou menos o igual ao o ideal, né, de desenvolver ou de desenvolvimento consiste numa vida autossuficiente feita da contemplação e da sabedoria. Então, no plano cristão, no plano religioso, o que seria esta, né, areté? Seria a contemplação ou a realização do ser humano na contemplação da sabedoria, na contemplação do saber espiritual, da realização espiritual, né, do equilíbrio mental e espiritual de cada um. Nesse aspecto, eu também posso realizar a areté, né, religiosa, ou posso entender uma areté, buscar minha areté espiritual. Olha que legal. Então, assim, independente aqui da convicção de cada um, né, não estou preocupado quanto à convicção, mas você, religioso ou não, vai buscar a sua areté. Então, tente fazer um exercício aí, tentando entender no primeiro momento, o que seria essa realização, essa contemplação. Então, os sofistas, né, eles cobravam altos valores por seu conhecimento. Sócrates, por sua vez, ensinava gratuitamente. O trabalho, né, era entendido ali gratuitamente, mas havia a questão do professor. Então, os sofistas são os primeiros professores, o considerado professor. Por quê? Porque eles realizavam um importante trabalho educativo, porém, eles, né, cobravam, né? Pronúncia, dicção e muitos ensinamentos. Então, eles vão trabalhar, né? E nesse momento, os sofistas, eles acabam transformando Atenas. Agora, o mais importante agora não é mais, não basta você ser o atleta, o cara perfeito, lindo, belo e tudo mais, né? Ou o mais forte. O cara mais procurado agora, né? Não é o músico. Então, aquele que tem o conhecimento, que tem o poder da oratória, esse é o cara que vai representar, né, a busca, que vai representar o ideal do homem grego. Né? O que é esse ideal do homem grego? É o cara que contempla o conhecimento, que sabe da necessidade e da importância do conhecimento, do saber, da oratória, né, do persuadir ou da persuasão. Quem tem o dom da palavra tem o poder da persuasão e, portanto, a pessoa mais respeitada ou passa a ser respeitada. Então você tem, né, os sofistas, né, os gregos, a valoração do humanismo, ou seja, o homem passa, o homem, a mulher, o ser humano, ele passa a ser valorizado. Então, o conceito de valorização aqui, ou a valoração, está muito mais voltado na construção do ser humano integral. O homem, a sabedoria, os direitos, a educação, a moral, a ética. Então, isso é um conceito que eu estou buscando agora para formar
esse cidadão, essa cidadão, ou o homem grego, a mulher grega, o sujeito que agora transforma a sociedade, mas ele, para transformar, para mudar essa sociedade, ele precisa do quê? Na realidade, ele precisa de uma condição mais abrangente, mas ao mesmo tempo, esse sujeito, ele precisa ter o quê? A sabedoria, ele precisa conhecer o Estado de Direito, o processo da educação, a paideia, como eu já disse em outros momentos. O que é essa paideia? Repito, é a busca pela formação integral do ser humano. Então o grego está preocupado, é quase que uma questão antropológica, sabe? Então eu vou buscar, ao mesmo tempo, uma condição sociológica, então histórica. O ser humano, ele tem que ser visto pela sua essência, pelo ser que realmente ele representa, e não simplesmente pelo que ele tem, pelo que ele busca, mas aquilo que de fato ele é e que ele representa como ser integral, como ser pensante. Então, assim, quando a gente fala dos sofistas, né, lembrando que foram esses mesmos sofistas que acabaram fazendo a acusação contra o Sócrates, que o levou a tomar o veneno lá chamado cicuta, né, em 399 a.C. Então, galera, uma ideia geral, uma abordagem geral aí dos sofistas, que eu gostaria que vocês ficassem atentos, né, e principalmente no que diz respeito a essa coisa do poder da oratória, né, o que significa o conhecimento, pessoal. Então, querer é poder? Lembra que nós já falei isso em sala de aula. Querer é poder ou saber é poder. Lembra de um filósofo, Francis Bacon, que ele fala: saber é poder. Então saiba, tenha a informação e saiba o que fazer com ela. Entende? Não basta ter informação. Se você não souber o que fazer com ela, utilizá-la, elas se perdem. Elas não vão ter o devido valor e não vão saber. E elas não serão racionalmente, elas não serão devidamente colocadas em prática. A gente vê hoje o Brasil passando por momentos aí. Não dá para dizer que esses sujeitos que estão, esses camaradas que estão administrando o governo no país, não têm conhecimento. Agora, falta sabedoria para fazer as coisas acontecer como deve acontecer. E aí, obviamente, não só a razão, mas também, né, o amor, né, o sentimento de ser humano com outro ser humano. Nos falta muito isso. Então, galerinha, passando aqui por Sócrates e pelos sofistas, então aguardaremos as cenas para os próximos capítulos. Abraço, tchau, tchau, galera.